Olá, povo de Deus, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 30 de agosto de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 1, 17 a 25 e Mateus 25, de 1 a 13. Irmãos, de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo é enfático em sua afirmação: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova. Para ser batizado na comunidade primitiva, era necessário ter tido contato com o querigma e ter aceito Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Posto isso, pode-se entender que Paulo, sem desprezar o batismo, dava muito peso a essa convicção necessária para que ele acontecesse por meio da pregação do Evangelho. Percebe-se em todo o ministério de Paulo uma atenção especial à palavra. Era, de fato, o centro da sua atenção, incluindo o mistério da cruz, contrastando com o recurso à linguagem da sabedoria. Aqui entende-se bem que tal sabedoria se referia à sofia grega, capacidade especulativa dos gregos. Impactante a linguagem de Paulo, jogando com os termos sabedoria e loucura, mostrando que o acesso a Deus não se faz apenas por recursos racionais e filosóficos. A sabedoria do Evangelho está profundamente ligada à cruz, que era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. De fato, a cruz simbolizava o fracasso de um Deus fraco, inaceitável, tanto para judeus quanto para gregos. Para muitas espiritualidades atuais que insistem no Deus Todo-Poderoso, que para Deus nada é impossível, a cruz continua sendo uma pedra no meio do caminho. Ignoram a cruz e insistem na dimensão terapêutica da religião, igualando-a a métodos de terapia de autoajuda. Paulo continuaria hoje a identificar essa tendência como sabedoria do mundo, em contraste com a loucura de Deus. Ninguém nega os valores da terapia de autoajuda, mas crer em Jesus e no seu projeto de salvação é outra coisa. A teologia da cruz contém duas dimensões constitutivas: denúncia e apelo. É uma denúncia sobre o fechamento humano sobre si mesmo, a ponto de crucificar Deus.
e é um apelo para um amor capaz de tudo suportar. No drama da cruz e da morte se esconde o sentido último da vida. Trata-se de um Deus desnudo, apelando para seguidores despojados de tudo. Aí está a mística e o mistério da cruz. Mateus 25, de 1 a 13. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Os capítulos 24 e 25 de Mateus formam o último grande discurso de Jesus, dirigido a seus discípulos sobre os acontecimentos finais, daí ser chamado de discurso escatológico. Aí encontramos a parábola das 10 virgens, que é exclusiva do Evangelho de Mateus. O exegeta Luiz Alonso Scheckel descreve a cena, destacando seus detalhes mais significativos. Circunstâncias de um casamento são transformadas e rodeadas de um ar misterioso. Não há quem conduza a noiva, mas é o noivo que está para chegar. A noiva é substituída por 2 grupos contrapostos de moças, o que introduz o tema do julgamento e da eleição. O banquete é celebrado à meia-noite e assim se introduz o tema da vigilância. Entra-se no casamento ou a festa nupcial. As moças são classificadas em prudentes e nécias. 2 categorias contrapostas com adjetivos de enorme peso, a ponto de as qualidades aparecerem personificadas como senhora, sensatez ou senhora insensata, onde entra em jogo o sentido último da vida. Como nos diz Joaquim Jeremias, Mateus viu, portanto, em nossa parábola, uma alegoria do retorno do esposo celeste, Cristo. As 10 virgens são a comunidade que espera o tardar do esposo e o retardamento da parousia. A sua vinda imprevista é a irrupção inesperada da parousia e a rejeição sem apelo das virgens insensatas é o juízo final. Interessante observar que as 10 virgens dormem, porém 5 delas tranquilas, pois tinham se provisionado de azeite e lamparinas. Outras 5 dormiram sem se preocupar com os instrumentos para enfrentar a escuridão da meia-noite. As lamparinas e o azeite são expressão da vigilância noturna, necessária para receber o noivo, o Senhor que volta sem avisar dia e hora.
Quando as imprudentes vão pedir às prudentes um pouco de azeite e estas se recusam, Mateus deixa claro que a preparação para a segunda vinda do Senhor é questão de responsabilidade pessoal. Portanto, não vale omitir-se, fiando-se no outro. E daí? De nada adianta implorar, pois deve-se estar preparado sempre, por não saber nem dia nem hora da volta do Senhor. Conhecendo o Evangelho de Mateus, sabemos do que se trata estar com lâmpadas preparadas para a vinda do Senhor, praticando a justiça e reconhecendo Jesus nos pobres e marginalizados da história. Que o Senhor nos faça atentos aos sinais dos tempos, para que possamos distinguir onde Deus atua e não caiamos nas armadilhas daqueles que falam em nome de Deus, mas não andam nos seus caminhos. Sejamos vigilantes e esperançosos. Um beijo no seu coração.